Seja muito bem-vindo ao nosso canal Geoboc. Vamos orar? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe. Se você quiser receber novidades, ative o sininho, faça comentários, dá o seu like e desde já que o Senhor Jesus te abençoe com todas as sortes de bênçãos. E nesse estudo nós veremos simplesmente como viver plenamente no Espírito Santo, mas logo após a vinheta. Esse estudo visa levar você a conhecer e a viver plenamente no Espírito Santo. O tema de hoje é vivendo em plenitude. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O nosso texto base está em Efésios, no capítulo 5, verso 15 a 20, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, que tremendo que vai ser esse estudo, que o Senhor venha falar com você desde o início até o final. Nós vamos ver que Jesus, enquanto ele estava aqui no mundo, ele falava sobre a necessidade do Espírito Santo vir aqui. Vamos ver João 7,39, diz justamente o seguinte: mas ele se referiu ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Olha quem que receberia, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Por isso que eu falei, enquanto Jesus estava aqui. Vamos ver João 15:26, que diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, olha que lindo como Jesus fala, ele vai ascender ao céu e ele vai enviar o Consolador, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Olha, uma das funções do Espírito Santo. Mas vamos ver João, no capítulo 16, o verso 7, que diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Olha a necessidade de Jesus ascender ao céu. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E nós estamos vendo como foi o processo. Olha Lucas 11:13, que diz assim: pois se vós, está falando de mim e de você, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, lógico, nós queremos dar sempre o melhor para os nossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Então, nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Para o Espírito Santo habitar em nós, a condição é aceitar a Jesus. Atos 5:32 nos diz o seguinte: e nós somos testemunha acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então é interessante que nós estamos vendo que o Espírito Santo, ele vem habitar em nós. Só que tem uma coisa, eu preciso obedecer para não entristecer o Espírito Santo de Deus que está habitando em mim. E nós vamos analisar o nosso versículo base de hoje. Por quê? Vamos analisar a primeira parte. O Espírito Santo nos ajuda a andar prudentemente. Ou seja, o Espírito Santo, ele quer te ajudar. Ele quer ajudar você nessa caminhada. Lembra, nós temos um propósito, nós temos um alvo e o nosso alvo é o céu. O Espírito Santo quer que você ande cuidadosamente, cautelosamente, não é estabanado, é com tranquilidade. Mas também o Espírito Santo nos ajuda a sermos sábios.
Ou seja, o Espírito Santo, ele nos dá condições para agirmos com inteligência, com sabedoria. O Espírito Santo nos ajuda a remir o tempo. O que é remir o tempo? É aproveitar ao máximo o nosso tempo. Será que você tem jogado seu tempo fora? Será que você tem passado o dia inteiro deitado, assistindo o tempo todo, de qualquer jeito? O Espírito Santo te ajuda a aproveitar de uma forma muito boa o seu tempo. O Espírito Santo, ele nos ajuda a compreender a vontade de Deus. Lembra? A vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita, ainda que não seja a nossa vontade. Mas uma coisa, o Espírito Santo nos ajuda a sermos sóbrios. Lembre, não vos embriagueis com vinho, porque no vinho há o quê? Contenda, a dissolução, a confusão. Então o Espírito Santo, ele quer que você seja sóbrio, quer que você seja o quê? Moderado. Nem tanto a uma ponta, nem tanto a outra, mas seja moderado. E tudo isso o Espírito Santo habitando em nós vai nos ensinar. Queremos viver uma vida em plenitude da presença de Deus, cheios do Espírito Santo? Então nós temos que aprender, nós temos que nos policiar. E o Espírito Santo nos ajuda a isso. Mas Paulo nos diz para nós, ao invés de ficarmos nos embriagando com vinho, nas confusões, nas dissensões, naquilo que não edifica, o apóstolo Paulo fala assim: enchei-vos do Espírito Santo. Para quê? Para que você aprenda a viver aqui nessa terra em plenitude com Deus. Aqui está o ápice do nosso estudo de hoje. Para eu ser cheia do Espírito Santo, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que deixar que ele te conduza. Concorda comigo? Vamos ver Romanos 8, 14 e 16, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos. Olha que lindo que Deus está falando. Mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Recebi Jesus, o Espírito Santo veio habitar em mim, agora Deus me vê selada como própria filha dele. Agora nós o chamamos Abba, Pai. Papai, que intimidade, paizinho lindo. Eu só chamo meu pai de paizinho, pois o seu Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie. Essa é uma das condições para vivermos cheios do Espírito Santo. Vamos ver outra condição? Eu tenho que deixar que ele me ensine. O Espírito Santo é um ótimo professor. Vamos ver João 14, 26? Diz o seguinte: mas aquele Consolador, olha que lindo, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, disse Jesus, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Além do Espírito Santo ele ser um excelente professor, além do Espírito Santo ter essa função de te ensinar, ele é consolador. Ele quer te consolar no momento que você precisa. Sabe quando você faz a teoria e depois na prática você é reprovado? O Espírito Santo consola. Olha que lindo, além dele nos ensinar, ele vai trazer à memória nossa as palavras de Jesus. Mas eu tenho que deixar ele me ensinar. Eu tenho que entender que tem horas que eu vou reprovar. Se eu não prestar atenção na lição, eu vou reprovar. Então ele nos ensina e nos consola. Mas também outra coisa que eu preciso para viver cheia, para viver plena, eu tenho que deixar ele me ajudar. Por que você precisa de ajuda? Eu sei que eu preciso, porque não é fácil servir ao Senhor, não é fácil ser crente, mas com o Espírito Santo em nós, vou falar para você, se torna muito mais fácil. Vamos ver Romanos 8, 26, que diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. Lembra que eu falei que não é fácil? Porque tem horas que a gente faz, bobeirinha, Então, do mesmo modo, o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Olha só, nem como orar nós sabemos. Nós precisamos, para viver em plenitude, deixar o Senhor nos ensinar através do seu Espírito e nos ajudar. Mas fala assim: no entanto, o
próprio Espírito Santo intercede por nós. Olha que lindo como que ele faz essa intercessão, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Você pensa, é fácil não, mas aí eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, eu tento não entristecer o Espírito Santo, e ele fala que ele me auxilia nas minhas fraquezas, e ele intercede a Deus por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por palavras. Que tremendo esta palavra, que tremendo servir ao Senhor. Mas também eu tenho que deixar ele me alegrar. Tem gente que gosta de alimentar tristeza, tem gente que gosta de viver no que o povo diz lá no mundo, na fossa. Ei, crente não é para viver assim cabisbaixo, triste. Ao contrário, o Espírito Santo tem que agir em você. Você tem que deixar o Espírito Santo tirar essa tristeza. Vamos ver Atos 13:52? Diz justamente o seguinte: os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo. Não é isso que nós queremos? Viver uma plenitude cheia de Deus? Deus me deu essa palavra nesta madrugada, vivendo cheio do Espírito Santo. Aprenda a viver na minha presença, aprenda a viver em mim. Na hora eu pensei assim: Senhor, o Senhor está falando comigo, eu estou dormindo, eu estou acordada. Aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Escreva. Na hora, olha como o Espírito Santo nos ensina, nos desperta e nos traz alegria. Na hora, eu peguei meu celular, anotação e escrevi o tema, todos os temas do nosso canal, o Espírito Santo que nos dá. E isso me deixa alegre, porque eu sei que eu estou sendo guiada, que o Senhor, através do seu Espírito Santo, está me ensinando, está me ajudando e está me alegrando. Viver em plenitude é viver justamente uma vida cheia. Sabe o que é plenitude? É um estado do que é inteiro, do que é completo. É uma totalidade, é uma integridade. Eu aceitei Jesus, o Espírito Santo veio habitar em mim, agora eu tenho que aprender a viver completo. Eu não posso viver do meu jeito, eu tenho que viver como Ele quer. Sabia que viver uma plenitude é uma ordenança divina? Uma ordem. Vivei cheio do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não tem o velho ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo? Pois é. Agora, se você estiver se enchendo de Deus, se enchendo do Espírito Santo, pode ter certeza, na tua vida não vai ter lugar para o diabo fazer, dar palpite e te influenciar. Mas nós vamos ver uma coisa: viver uma vida cheia do Espírito Santo tem que predominar as qualidades do fruto do Espírito. Vamos ver Gálatas 5:22, que diz justamente o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O que está predominando na tua vida? Primeira coisa, não pode ser inquietude, não pode ser ansiedade, não pode ser a falta de paz. Ao contrário, eu tenho que deixar predominar as qualidades do Espírito Santo. Por isso que eu entendi porque que Deus, de madrugada, através do Espírito Santo, mandava eu fazer esta mensagem. Mas viver uma vida plena em Deus é justamente viver uma vida controlada pela palavra de Deus. Olha o que diz Colossenses, capítulo 3, verso 16. Diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Tem que habitar em você. Porque quando o Espírito Santo ele vai te trazer a memória, é algo que já está dentro de você. Então, que a palavra de Deus possa habitar dentro de você para que ela possa te controlar, que você possa ser controlado pela palavra. Mas viver uma vida, uma plenitude com Deus, através do Espírito Santo, é viver uma vida constante na presença de Deus. E viver na presença de Deus tem muita coisa boa. Você sabe quem que é beneficiado em viver na presença de Deus? Somos nós, não é Deus. Deus, na verdade, ele tem lá os seus anjos, ele tem os anciãos, mas nós precisamos da presença dele. Primeira coisa que nós vamos ver, na presença de Deus tem alegria. Olha o que diz Salmo 16:11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria
plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então o salmista está falando, você quer uma vida de alegria? Viva na presença de Deus. Mas também na presença de Deus tem força. E outro versículo que nós vamos só para corroborar, para você entender, também tem alegria. 1 Crônicas, no capítulo 16, verso 27, diz assim: o esplendor e a majestade estão diante dele, está na presença dele, força e alegria na sua habitação. Então isso mostra para você que na presença de Deus há força e alegria. Mas sabe também o que é na presença de Deus? Segurança. Vamos ver Salmo 31 e 20? Diz assim: no abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens. Olha que homem é complicado. Na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Então, na presença de Deus, a segurança. Olha que mais que há na presença de Deus. Vamos ver Salmo 5 e 5? Diz assim: os arrogantes, ou seja, os soberbos, não são aceitos na tua presença, na presença de Deus. Deus odeia todos os que praticam mal. Eita, vamos parar um pouquinho para pensar? Vamos fazer uma introspectiva? Vamos nos analisar? Será que nós estamos praticando mal? Porque olha o que o salmista fala. Na presença de Deus não há soberba, não há arrogância. E Deus odeia quem pratica o mal. Mas tem outra coisa gostosa que habita na presença de Deus: a oração. Salmos 88, 13. Olha que lindo que o Senhor nos fala nesse momento. Mas eu, Senhor, diz o salmista, a ti clamo por socorro. E já de manhã a minha oração chega à tua presença. Glória a Deus, eu amo a oração. E a oração, ela só nos traz intimidade com Deus. Sabe outra coisa que é na presença de Deus? Louvor. Vamos ver Salmo 100, verso 2? Diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria. Então, a alegria. Entrem na presença com cânticos alegres, com louvor, com adoração. Sabe que viver na presença de Deus nos torna feliz? Então, na presença de Deus, a felicidade. Vamos ver Salmo 89, 15, que diz assim: como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Na presença de Deus, a felicidade. Que você está triste? Na presença de Deus, a alegria. Na presença de Deus, a força, a felicidade, a paz, a socorro. Mas nós aprendemos que para viver uma vida plena com Deus, nós temos que viver no amor de Deus. Sabe o que fala em 1 João 4,18? Olha que interessante. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. É momento da gente parar para pensar. Por que eu estou tendo medo? Por que eu estou alimentando esse medo? Eu preciso entrar na presença de Deus e pedir paz. Eu preciso entrar na presença de Deus e pedir alegria. Porque na presença de Deus eu tenho que lançar fora o medo. Para conseguir viver no amor de Cristo. Sabe o que é viver no amor de Cristo? É viver 1 Coríntios 13, 7. Vamos ver? Que diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso não é viver no amor de Deus. Agora, eu vou dar um spoiler, né, uma prévia do próximo estudo. Sabe qual que é? A plenitude do amor de Deus. Mas vamos voltar ao nosso estudo do momento. Então, nós estamos vendo o texto base, e nesse texto base fala assim: falando entre vós, com a família, na igreja, na presença de Deus, com salmos. Está fazendo uma referência, quando o salmista ele nos traz isso à memória, os salmos. Os salmos, antes, no Antigo Testamento, ele se referia a leis, aos escritos, aos profetas. É assim que quando se ia ler alguma coisa lá na igreja primitiva, lá nos templos,
Eles falavam, então vamos falar os salmos, vamos ler os salmos, mas não era só os salmos que os salmistas escreviam. Eram as profecias, era Isaías, Ezequiel. Então era justamente isso, ele estava fazendo uma referência à palavra de Deus. Falando entre vós com salmos, falando entre vós a palavra de Deus, os escritos. E ainda no nosso texto base de hoje fala assim, entoando e louvando de coração ao Senhor. Olha só, de coração, não é de qualquer jeito. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que você precisa? Com tranquilidade, deixar fluir. Lembra da fonte que jorra água doce? Deixa o teu coração adorar espontaneamente o Senhor. E gratidão por tudo. Vamos ver o que diz 1 Tessalonicenses 5,18? Diz justamente o seguinte, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Lembra que eu falei? Pode não ser a sua vontade, mas para eu viver plenamente em Deus, eu tenho que entender e eu tenho que querer a vontade dele para a minha vida, independente de qualquer circunstância. Eu tenho que estar em paz. Paz comigo, paz com os irmãos, paz com Deus. Estar na presença de Deus, estar vivendo plenamente em Deus, ser cheia do Espírito Santo, traz essa característica. Eu vou ter paz independente da circunstância. Eu posso estar alegre independente da circunstância. Eu vou saber raciocinar claramente. Eu vou conseguir tomar minha decisão tranquila, porque eu tenho o Espírito Santo que me ensina. O Espírito Santo vai estar me conduzindo, vai estar te conduzindo no caminho da verdade, vai te ensinar a ser pleno, vai te ensinar a ser feliz, vai ter uma vida cheia. Mas não é de tristeza, é cheia da presença de Deus. Essa plenitude eu só terei se eu estiver andando com Deus. É interessante porque uma das funções do Espírito Santo é o que a gente quer fazer, que é convencer as pessoas. Mas é a função do Espírito Santo. Outra função do Espírito Santo é convence do pecado, da justiça e do juízo e nos consola. Para que a gente entenda, para que a gente aprenda, para que a gente consiga chegar até o final. Nós temos um objetivo, nós temos uma meta. Vamos ver o que diz Romanos 15:13? Diz assim, portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda a alegria e paz. Então, o Espírito Santo habitando em mim, automaticamente eu vou estar sendo abençoada plenamente com toda alegria e paz. À medida da vossa fé, você pode crer nisso? Para que nele transbordeis de dentro para fora de esperança, pelo poder do Espírito Santo que está transbordando dentro de você. Será a preocupação, o medo, o pavor? E o dia de amanhã? A Bíblia fala que o dia de amanhã não nos pertence. Eu tenho que viver hoje e hoje eu tenho que viver plenamente em Cristo, cheia de paz. Romanos 8:6 nos diz assim, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, viver plenamente é viver com a paz de Cristo no meu coração, independente de qualquer circunstância. Eu te convido, se aprofunde em Cristo, se deleite em Cristo, aprenda a viver cheio do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo no nosso canal Jaboque. Vamos orar?